o que dá uma imensa vantagem. Mas, em compensação, a edição das obras completas da Imago, ela tem uma riqueza de notas que eu acho que é de um valor absolutamente inestimável. Quando nada, ela vale muito pela quantidade de notas de rodapé que são colocadas ali, não apenas, algumas delas pelo próprio Freud, e essas, evidentemente, estão mantidas também na edição da Companhia das Letras, como também notas do tradutor inglês. Então, eu acho que é muito importante, principalmente por esse detalhe das notas, essa edição. Muito bem. É um texto metapsicológico. Aliás, antes de colocar isto, como eu falei, que o público aqui, os participantes, são de diversas áreas e estão em diversos momentos do seu percurso, eu tenho uma tarefa muito difícil, mas que, de todo modo, eu não tenho outra saída a não ser tentar realizá-la, que é, ao mesmo tempo, falar de uma maneira que seja acessível, mesmo aqueles que estão tendo o seu primeiro contato com a psicanálise, e que nem por isso deixe de ser interessante para aqueles que já são psicanalistas há décadas, que já têm obras no campo da psicanálise, que atendem há muito tempo. Então, como conseguir isso é algo que nós vamos tentar no próprio processo de exposição do seminário. Então, é um texto metapsicológico. Quer dizer, esse nome já nos remete a uma analogia com aquilo que os filósofos chamam de metafísica, que é aquilo que está para além de. Quer dizer, esse meta, não é? Ele vai ter no grego tanto uma concepção como de finalidade, de objetivo, de alvo, como, articulado com esse sentido, esse do que está para além de. A metafísica seria, digamos aqui, aquilo que está para além da física. O mundo físico traz todo um conjunto de objetos, de coisas, à nossa percepção. E nós a chamamos genericamente de coisas. Mas em que consiste a coisa? Qual é a coisidade da coisa? É para aí que a metafísica lança o seu olhar. Aquilo que está, por assim dizer, por trás do que se dá a perceber. Algo muito semelhante àquilo que Kant chamou de noumenon, que seria uma espécie de coisa em si, que existe, antes de tudo, no pensamento, enquanto abstração. E o pensamento é insuficiente para alcançá-la, digamos assim. A metapsicologia tem algo disso. A psicologia, ela traz toda uma série de formações, sintomas, lapsos, atos falhos, esquecimentos, sonhos, fundamentalmente, já que aqui se trata da interpretação dos sonhos. Isso tudo Freud vai percebendo pouco a pouco na sua clínica. Mas quais são os fundamentos? Ele, de alguma forma, ele tenta interpretar
ele tenta dar algum sentido àquelas manifestações que primeiramente, as suas pacientes histéricas trazem até ele. E aí ele pode chegar a um nível que se pode dizer descritivo, de descrever uma fenomenologia, digamos assim, formações sintomáticas. Mas o que fundamenta essa descrição? O que está por trás, por assim dizer, daquilo que a clínica evidencia? É aí que vai se situar a metapsicologia, que é, se pode dizer mais ou menos simplificadamente, o arcabouço teórico da psicanálise. O arcabouço teórico que tem a função de não só se articular com a clínica, porque primeiro vem a clínica, depois vem a teoria. O caminho realmente é aquele do divã para o livro, mas a teoria é absolutamente essencial, não só para essa questão da explicação. Freud explica, mas não explica tudo, mas de uma fundamentação. Quer dizer, Freud vai, a partir daquilo que a clínica lhe traz, a partir daquilo que ele escuta, ele vai tentar inferir os fundamentos de uma teoria que possa dar conta daquilo. Então, essa dupla vertente mostra que ele efetivamente estava abrindo um campo novo. Ele efetivamente estava fundando uma nova disciplina e uma nova prática clínica. É diferente, por exemplo, de uma figura como Einstein, que quando ele constrói as suas teorias, ele constrói fazendo uma ruptura intracientífica, mas numa teoria, na física, que já existia. Pelo menos desde Newton. Então, ele vai fazer, digamos, uma ruptura intracientífica e trazer todo um novo conjunto de hipóteses, de teorias, de métodos, porque tudo muda. O próprio objeto, o objeto da física newtoniana não é o mesmo da física einsteiniana. Então, ele se situa no interior de uma disciplina que já tem uma história. Com Freud, a história vai começar. Freud vai iniciar a história. É daí que é absolutamente essencial, quando se fala de psicanálise, falar de Freud. E, no nosso caso, que somos lacanianos, de Lacan. Na medida em que, para nós, não há um sem outro. Ou, dizendo talvez melhor, há um com o outro. E, às vezes, além do outro. Então, esse era um primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui. A psicanálise não é uma disciplina que se possa estudar apenas in abstracto. Ela tem a ver com a sua história. Então, o hoje da psicanálise é indissociável de todo o seu passado. Assim como acontece com a história de cada sujeito. Nós sabemos que a psicanálise é uma elaboração ou uma reelaboração da história do sujeito. Uma história que começa antes mesmo do seu nascimento. E essa história tem um caráter de atualidade.
que se atualiza na transferência, que se atualiza na fala e na escuta. Então, esta obra, A Interpretação dos Sonhos, tem essa dimensão no próprio Freud. Já em 1931, ele diz numa carta que esta é a mais valiosa de todas as descobertas que a minha boa fortuna permitiu-me fazer. Revelação como esta, o destino nos concede apenas uma vez no curso da existência. Isso quando concede, não é? E é a poucos que o destino concede tal revelação. Eu citei aí isso que eu citei é do 4º volume, na página 18 e também na página 38, tem novamente essa questão, mas com uma outra tradução. Muito bem. O texto da Interpretação dos Sonhos, de alguma maneira, é um texto de ruptura, de uma ruptura interior à própria psicanálise. Porque Freud já havia rompido com a hipnose, por onde ele começou, e já havia começado a estruturar, em vários textos anteriores a 1900, os estudos sobre a histeria e outros, já vinha elaborando o arcabouço da teoria. Mas na interpretação dos sonhos, de alguma maneira, ele vai fazer uma grande sistematização. Ele vai fazer uma espécie de primeira grande síntese. Se é que eu posso chamar isso de primeira, porque o projeto, que nunca foi publicado, não é, em vida de Freud, como se sabe, e que foi escrito em 1895, ele já não deixa de ser uma grande síntese, embora sob uma outra ótica. Digamos, é como se fosse o neurólogo, o neurologista, buscando uma interpretação psicológica. E agora nós vamos ter o psicanalista buscando essa interpretação do metapsicológico. Mas muito do que está aqui, no capítulo 7, na interpretação dos sonhos como um todo, já está, em grande parte, contido no projeto. Consequentemente, é um texto de ruptura, mas, ao mesmo tempo, é um texto de continuidade. Eu vou mencionar aqui depois, eu acho que eu posso, pouco a pouco, eu passo para o Alexandre, que pode repassar para vocês, as referências bibliográficas das obras que eu vou citar ao longo. Algumas delas eu vou citar, digamos, que vão ocorrer por associação, e eu vou citar sem estar em nenhuma nota que eu tenha trazido. Mas depois eu posso repassar a referência bibliográfica. Então, eu vou citar o trabalho Freud e o Movimento de um Pensamento, de Luiz Roberto Manzani, que foi publicado pela editora da Unicamp, em que ele trabalha muito, aliás, foi uma tese de doutorado, ele trabalha muito a questão de que a oposição, continuidade e ruptura não se aplica ao pensamento freudiano. Ela, ao mesmo tempo, existe e não existe. Ao mesmo tempo, algo rompe com o anterior, mas isso que foi rompido, por assim dizer, sobrevive naquilo que rompeu, numa outra posição, num outro lugar, numa outra constelação conceitual. Mas rara é a ideia freudiana que ele efetivamente tenha abandonado. A hipnose não chega a ser uma ideia, foi uma prática.
A questão da teoria da sedução e a teoria da fantasia é uma coisa que houve, digamos assim, uma ruptura. Mas se a gente olhar sob determinado ângulo, algo do que já está lá na teoria da sedução vai continuar aqui, em relação à fantasia. E o que vai possibilitar esse eixo é justamente uma nova concepção de realidade. Uma das grandes subversões que Freud opera é no conceito de realidade, quando ele introduz a noção de realidade psíquica, que inclusive está na última seção do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Então, Lanzani chama atenção para isso, e ele diz que o pensamento freudiano é pendular e espiralado. Ou seja, ao mesmo tempo que ele oscila como um pêndulo, ele oscila em espiral. E isso a gente compreende melhor retomando a questão de que Freud está fundando uma nova disciplina. Consequentemente, ele, enquanto escreve, está ao mesmo tempo criando a teoria. Ou dizendo de outra maneira, o método de exposição é, ao mesmo tempo, o método de criação da teoria. Essas coisas são indissociáveis, como o são da clínica, porque esta é que está como aquela referência última. Numa daquelas 5 lições que ele ministrou nos Estados Unidos em 1909, ele diz que o psicanalista se caracteriza pela firme crença na determinação, mais precisamente na sobredeterminação dos processos psíquicos. Olha que aparece crença. Mas de onde é que pode vir esta crença e o que lhe pode dar a firmeza para que ela seja uma firme crença? É a experiência do sujeito enquanto submetido a um trabalho analítico. Sem a análise pessoal, você nunca chega a alcançar a dimensão da psicanálise. Então, é a partir daí, dessa experiência de analisante, que o sujeito pode ter a firme crença nisso que ele chama de que os processos psíquicos são sobredeterminados. Eu já trato um pouco desse conceito de sobredeterminação. Então, ele vai fazer todo um conjunto ele vai organizar noções esparsas, anteriores, ele vai elaborar, com toda a complexidade que isso exige, um trabalho de refinamento conceitual, de explicitações, de refundações conceituais, e vai fazer isso num todo harmonioso, que depois vai ter sucessivos desdobramentos. Freud vai escrever até 1938, se não me engano, são os seus últimos textos. Consequentemente, 38 anos depois da publicação da interpretação dos sonhos, ainda vai ter muita água para correr da pena freudiana. Pois bem, a metapsicologia, esse arcabouço teórico da psicanálise, os textos metapsicológicos, a interpretação dos sonhos, sem dúvida, é um deles, mas tem aqueles textos metapsicológicos de 1914, 1915, o inconsciente, o recalque, as pulsões, o próprio texto do narcisismo, que é de 2014, e vários outros, são textos, digamos assim, de estruturação da teoria, que vai procurar uma fundamentação para aquilo que aparece na clínica e para os efeitos
que a intervenção pode produzir no trabalho de análise. A metapsicologia é uma das vias de acesso à psicanálise, mas tem outras. Os textos técnicos, a teoria sexual, os casos clínicos, os textos sobre cultura, antropologia, história, religião, arte, etc., que todos eles estão na obra freudiana. São diferentes vias de acesso que podem determinar diferentes percursos, mas onde você vai sempre estar diante da vastidão da teoria indissociável da experiência clínica. A psicanálise, ela produz uma verdadeira mudança na visão de mundo do século XX, trazendo importantes redimensionamentos no campo da ética, no campo da estética, no campo do pensamento enquanto tal. Freud vai romper com uma tradição cartesiana de um sujeito unário, de um sujeito que é um consigo mesmo e que excede da vontade, da razão, da consciência. E Freud vai cindir, vai clivar esse sujeito. Um sujeito diferente de si mesmo em si mesmo. Não é em ti mais do que tu, não é como diz Lacan. O que em mim é de mim tão desigual, como diz Caetano Veloso. É desigual em mim, mas é em mim que é de mim desigual. Isto é uma novidade que vai repercutir sobre o pensamento de uma maneira geral. Também ele vai trazer importantes transformações no que se entende por teoria a uma epistemologia da psicanálise, que é, por assim dizer, uma epistemologia da psicanálise, que evidentemente tem articulações com a epistemologia das ciências, mas que é uma epistemologia da psicanálise enquanto ciência do singular. Enquanto esse impossível epistemológico de uma ciência do singular. Então, nós vamos estar mergulhados num campo de epistemologia. A própria noção de epistemologia passa a ser outra com a psicanálise. Também ele opera importantes revoluções, eu até diria, nos conceitos de clínica e de cura. Uma das mais importantes revoluções, já que essa é a palavra que veio, que Freud opera na clínica, é tomar a fala do paciente como a matéria mesma da clínica. Isto é realmente uma novidade. Eu me lembro que uma vez eu li um texto, eu não me lembro qual é o autor, cujo título é Médicos que não querem conversa. Há muitos médicos assim, não é? Que não querem conversa. Você chega com uma ressonância magnética, ele quase não olha para você. Ele olha a ressonância e diz, é isso, é aquilo. E praticamente não escuta. A posição médica é necessariamente uma posição de escuta. O médico não pode deixar de escutar. Mas ele escuta
na fala do paciente algo que ele toma como uma espécie de informação. Freud toma a fala do paciente como a matéria mesma da clínica. Paciente é posição ativa em psicanálise. Apesar do nome dar ideia de passividade, essa posição é ativa. O sujeito está ali para trabalhar. Talvez ele até use mais o termo Arbeit, trabalho, do que propriamente tratamento. É o trabalho analítico. O trabalho do sujeito é falar tudo o que lhe vem à cabeça. Ainda que, e principalmente se for algo que lhe pareça irrelevante. Eu agora pensei numa coisa, mas não tem nada a ver com o que eu vinha dizendo. Nós podemos ter absoluta certeza de que tem a ver, sim. E o conceito teórico que pode nos dar essa certeza é o da sobredeterminação. As associações nunca se dão por mero acaso. Hobbes já teve uma intuição genial disso, quando ele diz no Leviatã a seguinte coisa, texto de 1651. Quando um homem pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer. E acrescenta, não é qualquer pensamento que se segue indiferentemente a um pensamento. Se Hobbes tivesse atinado para a hipótese do inconsciente, ele certamente seria um precursor da psicanálise. Mas, de toda maneira, ele se deu conta de que quando o sujeito pensa, seja no que for, o pensamento seguinte, e isso que ele pensou já é um pensamento seguinte em relação ao pensamento anterior, e assim sucessivamente numa cadeia tanto regressiva quanto progressiva, uma coisa não se segue indiferentemente a outra coisa. E Freud vai operar isso no momento em que ele muda de lugar. É no momento que a paciente diz, cale e escute, e ele escuta, que ele pôde operar todo um giro. Porque no momento em que ele escuta, ele sai de um lugar de saber médico para um lugar de não saber psicanalítico. O psicanalista não sabe, embora o seu lugar seja de suposto saber, e isso seja fundamental na transferência. Mas ele não sabe. Ele ignora, eu acho que é Lacan que diz isso, a constelação oculta que dorme no inconsciente do sujeito. Então, ele opera uma transformação no lugar do paciente, que é uma posição ativa, e opera uma transformação no lugar do médico, do terapeuta, que é aquele que vai escutar e tomar a fala como o objeto de sua clínica. Essa mudança de posição, ela é fundamental. E isso se dá, tudo isso se dá, toda a psicanálise se dá nas malhas da sobredeterminação, que é um dos conceitos mais essenciais de Freud. A sobredeterminação, já em Freud, é simbólica.
que tem a ver com o ato de fala e tem a ver com o campo da língua, com o campo da linguagem. Aquilo que Lacan vai colocar naquele texto, 1953, talvez, função e campo da fala e da linguagem na psicanálise. Da fala, onde há uma diacronia, como já dizia Saussure, e da linguagem, onde há uma sincronia, como dizia também o próprio Saussure, uma estrutura. Digamos assim, há uma estrutura, ou no caso da psicanálise se pode falar em plural, há estruturas subjacentes ao ato de falar, ao ato sintomático e à própria vida do sujeito. A rigor, a sobredeterminação, ou melhor, a associação, nunca é completamente livre. Mesmo que ele fale em livre associação, livre, eu imagino que seja interessante se entender como espontânea. Quer dizer, o sujeito, a regra fundamental, fale tudo o que lhe vem à cabeça sem ficar filtrando o que você vai dizer. Fale aqui, na sessão de análise, de uma forma diversa do que você fala na vida social, porque na vida social ninguém vai dizendo tudo o que lhe vem à cabeça, não é verdade? O sujeito faz filtragens, consciente ou inconsciente, ou pré-conscientemente. Mas a regra fundamental é falar tudo o que lhe ocorre. Interromper o que está dizendo se alguma ideia lhe acudir e falar dessa ideia. Coisa difícil de fazer, porque o sujeito quer dar continuidade àquilo que ele vem falando. No entanto, se ele não abandona essa ideia de continuidade e não fala por associação, no sentido de dizer o que espontaneamente lhe ocorre, como eu já disse, embora e até principalmente se parecer que não tem nada a ver com o que ele está dizendo, a coisa não funciona. Mas, olha, e por que a associação é tão importante? Justamente porque há sobredeterminação. A associação é tão importante e constitutiva do campo da psicanálise, sem ela nem há psicanálise, porque, como Hobbes já intuiu bem antes, quando o sujeito pensa numa coisa, o pensamento seguinte não é por acaso, não é fortuito. É porque há um liame, há um nexo, há uma associação, que pode ser patente, manifesta, consciente, e que pode ser latente, oculta, inconsciente. Como o sujeito não vai ao inconsciente, a psicanálise cria condições para que, através da fala, e especialmente dos acidentes da fala, das falhas da fala, dos atos falhos, das hesitações, dos esquecimentos repentinos, dos sonhos, que são absolutamente essenciais. Eu ainda nem entrei neles, mas hoje ainda não era para entrar sem essa preparação do terreno. É por aí que aquilo que está recalcado aflora. Esses acidentes da fala, que na vida social são considerados meros lapsos. Ele disse isso, mas ele queria dizer aquilo, não tem importância.
na psicanálise tem uma importância central. Ela se constitui através disso. O ato falho tem valor de verdade. E verdade na psicanálise não é aquilo que é verdade na filosofia, por exemplo. Até se pode falar numa verdade da teoria, enquanto sua coerência interna. Mas a verdade aqui é, antes de tudo, a presença do inconsciente na fala. E essa presença do inconsciente se dá nesses acidentes da fala. Mas como esses acidentes não são tão acidentais assim, como eles são sobredeterminados, isso torna possível algo como a psicanálise. Sem sobredeterminação, não existe psicanálise. Só pode haver alguma interpretação, como no caso da interpretação dos sonhos. Só pode haver alguma explicação, como, por exemplo, no caso da explicação da importância do inconsciente na determinação da vida psíquica. O propriamente psíquico é inconsciente. Só pode haver isso porque há sobredeterminação. Eu entendo que a sobredeterminação, mais do que um conceito fundamental, é uma condição de existência da psicanálise. A sobredeterminação, ela não é propriamente um conceito fundamental, como o inconsciente, a pulsão, o recalque, a transferência, etc. Ela é algo que estes conceitos pressupõem. Só pode haver algo como inconsciente, recalque, porque há uma sobredeterminação. Porque a associação nunca é inteiramente livre. É isso que torna interpretável e explicável, sempre no sentido de interpretação não toda e de explicação não toda, em função disto. Então, eu queria chegar hoje justamente aí. Eu vou concluir lendo uma passagem que está na Situação da Psicanálise e Formação do Psicanalista, em 1956, texto que está nos escritos, em que Lacan diz o seguinte: a determinação, ou antes, é preciso articular que o registro da verdade, na psicanálise, é para tomar à la lettre, ao pé da letra. Isto é, continua Lacan, que a determinação simbólica, ou o que Freud chama de sobredeterminação, deve ser considerada primeiramente como um fato de sintaxe. Se quisermos apreender seus efeitos de analogia. Nada em vós conta, senão a combinatória. Então, é, antes de tudo, um fato de sintaxe. A sintaxe é aquilo que estuda as relações entre períodos, orações, termos da oração, sintaxe, análise sintática, sintaxe de regência, concordância, colocação, etc. A palavra em relação. Mesmo quando se trata, por exemplo, de palavras homófonas ou parônimas,
que têm diferentes, embora semelhantes sons, que é um fenômeno de fonética. Esse fenômeno de fonética só vai efetivamente ter uma significação que importe no campo da psicanálise na medida em que ele estabeleça uma relação, ou seja, em que ele incida no campo da sintaxe. E é muito importante trazer uma noção de gramática, porque, afinal de contas, o inconsciente é regido por aquilo que Freud chamou, aí mesmo no capítulo 7º, de processo primário. Quer dizer, o processo primário é uma lógica, é uma gramática diferente, que rompe com certos princípios que, desde Aristóteles, são considerados essenciais em lógica, como, por exemplo, o princípio da identidade e o princípio da não contradição. Elementos opostos de uma contradição podem, não obstante, existir um ao lado do outro no inconsciente. Não há não no inconsciente, diz Freud. Então, eu acho que essas, que eu estou vendo aqui, que já são 20 e 17, eu acho que essas são as considerações para a gente fazer uma espécie de dar a largada, não é? Começar uma trilha que vai nos levar com diversos desvios, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu falo também por associação. Então, de repente, me ocorre um autor, esse autor entra, na medida em que alguma pertinência isso possa ter. Então, a gente não tem um programa pré-traçado para cumprirmos à risca, felizmente. Não estamos numa instituição universitária, não tem nenhum coordenador de curso, nem chefe de departamento, nem nenhuma CAPES atrás de nós. Consequentemente, isso nos dá liberdade. A liberdade possível de se ter num trabalho como este. Então, por hoje, eu concluo aqui e vamos às questões. Eu digo que, por mim, eu tenho tempo sobrando. Então, para mim, não tem o menor problema ultrapassar a hora. Temos aqui José Mário Cimil para fazer perguntas e depois Tereza Meloni, por enquanto. Assim, eu fiquei... a impressão que me deu da sua fala hoje foi muito estimulante, porque eu estudo Freud há 40 anos. Esse texto da interpretação dos sonhos eu já li algumas vezes. Agora, foi a primeira vez que eu vi um psicanalista dizer que esse texto é metapsicológico. E isso é uma pergunta, porque, na verdade, a metapsicologia para Freud é um conceito onde ele estabelece, depois de muito tempo de penúria, né? Até, né? A questão do descritivo, do dinâmico e do estrutural. Para Freud é isso. Metapsicologia é essas três dimensões da mente. Então, eu queria que você... outra coisa é a questão da sobredeterminação que me fascinou. Eu quero saber o que é isso. Eu acho que nós queremos saber. De toda forma, a primeira pergunta é essa. Você acha mesmo que o texto da interpretação dos sonhos é um texto metapsicológico, no sentido freudiano? E acho isso, freudianamente, só depois. Bom, aí está certo. A interpretação dos sonhos
não é escrita, não é elaborada como um texto metapsicológico. Inclusive porque o próprio conceito de metapsicologia ainda não estava, o próprio termo metapsicologia ainda não tinha cunhado, não é? Sim. Foi coisa lá de meados da década de 10 que ele vai cunhar isso e colocar essas 3 dimensões que você colocou, que ele vai chamar os pontos de vista topológico, não é? O estrutural, Plural e descritivo. dinâmico e o ponto de vista econômico. Ora, aqui mesmo tem uma passagem que está anotada ali mais na frente, mas que eu me lembro dela, há um momento em que ele diz assim: é preciso entender as formações que aparecem como algo que vem do inconsciente e o jogo de forças que nelas atuam. É uma passagem que está aqui mais na frente, na próxima vez, eu indico, inclusive, a página onde está, porque se eu for procurar agora, vai ser difícil encontrar. Ora, a estrutura do aparelho, ele começa a delinear com o esquema do Pente. Sim. Ele vai delinear a sua primeira tópica psíquica, não é? No item B do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Aquele esquema do Pente, não é? O inconsciente, pré-consciente, consciente, os restos de memória e o recalque, fazendo a barra entre essas coisas. É uma visão de estrutura. Então, é aquele primeiro ponto de vista que constitui a metapsicologia. Quando ele fala em jogo de forças que nele atua, quando ele fala em forças, ele está falando daquilo que tem a ver com o pulsional, Sim. daquilo que tem a ver com o afetivo, daquilo que tem a ver com o aspecto que Freud chama de econômico. Uhum. O econômico em psicanálise é aquilo que tem a ver com o campo dos afetos. E quando ele fala de um jogo dessas forças, isso ele está falando do ponto de vista dinâmico. Porque o dinâmico é justamente esse jogo ativo, passivo, né, que ele vai colocar lá como a principal oposição nesse campo que ele chama de dinâmico. Então, apesar de a interpretação dos sonhos não ser apresentada como um texto metapsicológico, me parece muito difícil não considerá-lo como tal. Sim, sim, sim. Por essas razões que eu estou colocando aqui. E pelo o primeiro grande esquema, talvez o projeto, mas o primeiro grande esquema, digamos, elaborado de uma teoria da psicanálise que pretende organizar e dar conta de um todo complexo, digamos assim, de um todo complexo estruturado. Essa expressão é de Althusser, que, aliás, é um marxista estruturalista, que foi estudando Althusser que, pela primeira vez, eu ouvi falar em sobredeterminação. Isso, sei lá, mais de 40 anos atrás, lá na Unicamp. Um texto chamado Contradição e Sobredeterminação. O professor, na ocasião, me diz: vá à interpretação dos sonhos e procure ver o que ele escreve sobre a sobredeterminação. Foi a primeira vez que eu li algo de psicanálise. Então, eu digo nesse só depois que a interpretação dos sonhos é um texto metapsicológico, sim, embora nome explícito na época. Sim. Obrigado pela resposta. E obrigado pela pergunta, porque ela é muito esclarecedora. Eu estou vendo aqui a Melone, Celina... Agostinho? Oi? Oi, Tereza. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu retorno a Freud.
porque eu acho que cada um de nós tem que fazer um retorno a Freud. Tem o retorno do Lacan, e cada um de nós... E você fez o seu retorno a Freud, é isso que eu quero apontar e que me encantou muito. A minha pergunta vai mais ou menos na linha aí do Simil. Eu fiz uma ligação que essa questão que você traz no final, o conceito da sobredeterminação, que eu acho que você ainda vai desenvolver mais, ele, na verdade, é o que sustenta, é o desfecho, digamos assim, não é o que sustenta, mas é o desfecho desse texto ser, como você coloca, ser lido por você, como um texto metapsicológico. Quer dizer, se esse texto não fosse metapsicológico, a gente não podia tomar os sonhos na sua composição da sobredeterminação, como eu entendi, não é mais ou menos isso. Da mesma maneira, também eu fiz uma relação, quando você falou logo de início que o Freud ele escuta o paciente e toma a fala do paciente como a própria materialidade da clínica. Foi isso que eu ouvi. E eu fiquei pensando se isso não é exatamente o que você falou no final, de tomar essa gramática, isso que a gente chama, assim, popularmente, metaforicamente, é o pé da letra. Mas é o pé da letra nesse sentido da gramática, né? dessa estruturação gramatical, digamos. Isso é que seria tomar o material, a escuta, como na clínica, me parece. Agora, eu queria fazer uma comunicação, eu li esses dias, mas eu não sei por que eu estava lendo isso, aonde eu não posso dizer aonde, eu não me lembro. Mas um texto qualquer sobre um outro assunto e apareceu isso. Não sei se você tem conhecimento. Quando Freud foi convidado, também não me lembro por quem, para fazer aquela palestra nos Estados Unidos, em Massachusetts, e que ele foi a tal que ele falou, foi com o Jung e falou para ele: eles não sabem a peste que nós estamos trazendo. Nesse evento, ele propôs, o tema seria falar sobre sobre os sonhos, a interpretação dos sonhos. E os americanos, lá a pessoa que convidou, falou: não, nós queríamos uma coisa mais abrangente. Eu até anotei, porque é essa palavra. Uma coisa mais abrangente. Ou seja, aí o Freud comenta com o Jung, enfim, na pessoa que eu li, tinha lá a origem da fonte, né? Ele comenta com o Jung, dizendo eles não querem saber de psicanálise verdadeiramente, eles vão fazer disso uma psicologia do ego. Mais ou menos assim que ele fez esse comentário. Sim. Eu acho isso muito interessante sobre esse texto. Perfeito. E muito obrigado, Tereza, pelas tuas observações. E é muito importante isso. Ele, inclusive, eu acho que na primeira, não me lembro se é na primeira ou se já é na terceira ou quarta lição, onde ele vai falar dos sonhos propriamente. É nessa lição, não me lembro se é a terceira, onde ele vai falar dos sonhos. Ele diz assim, ele diz lá, na conferência, ele diz: eu cheguei a pensar em falar apenas sobre os sonhos. Considerando que eu estou num país conhecido por sua mentalidade prática, eu receio de me considerarem um onirópita. Esse é o termo que foi usado na tradução da Imago. Mas é isso. Quer dizer, sem a sobredeterminação não há psicanálise. E essa questão que você assinalou da gramática, é isso mesmo, o processo primário é uma gramática. O processo primário é uma lógica. Não é uma lógica cartesiana. É uma lógica que eu não diria anticartesiana também. É uma lógica para além da lógica cartesiana. É uma lógica outra, que só é possível na referência desse lugar outro. Lugar aqui no sentido simbólico, evidentemente, do termo. Não é? Então,
a questão da gramática é uma questão que está aí o tempo todo. Uhum. E essa questão que vai aparecer, quando eu falei que você me fez esse convite, e eu muito grato por isso, para falar no grupo Articulações de Psicanálise, foi em junho, eu acho, do ano passado, foi lançado aquele livro, não é? É porque não regulamentar a psicanálise. Eu citei um exemplo que eu escutei na minha clínica e que, de alguma forma, sintetiza essa questão, inclusive a da sobredeterminação e a da articulação entre a fonética e a sintaxe. Que foi o sujeito que ia falar daquela... Acho que até uma espécie de provérbio. Eu espero pelo melhor e temo pelo pior. Só que na hora ele disse assim, eu espero pelo melhor e teimo pelo pior. Aí eu digo, você teima pelo pior, não é? E ele levou um susto, evidentemente. Foi uma coisa que desconcertou, né? Desconcertou, porque aí tem uma revelação de uma verdade. A verdade que sai como a verdade e a análise é a revelia do sujeito. Não é? Ele até espera pelo melhor, mas ele teima pelo pior. Mas não é isso mesmo? Como o gozo do sintoma, etc., etc. Por isso, a psicanálise não pode ser regulamentada. Pois é impossível a psicanálise ser regulamentada. Nessa mesma palestra lá, foi feita uma pergunta, eu digo, olha, pode haver um curso, uma montagem, nós poderíamos nos reunir, montar um programa de um curso de psicanálise estritamente segundo a teoria de Freud, Lacan, poderíamos fazer isso perfeitamente, oferecer esse curso, mas jamais alguém daí poderia se autorizar analista. Exatamente. É o ponto crucial. Quer dizer, tem uma passagem na questão da análise leiga em que Freud diz assim, qualquer um que é capaz de compreender a realidade do inconsciente, a importância da sexualidade, já não é mais um leigo. E aí eu disse assim nessa palestra, quando eu li essa passagem, o que não quer dizer que seja um psicanalista. Uma coisa é já não ser mais um leigo, outra coisa é ser um psicanalista. A questão da autorização é absolutamente fundamental e ela não pode vir por um diploma, ela não pode vir por um curso, ela não pode vir de uma formação numa escola de psicanálise, ela tem a ver com a questão do desejo e da implicação do sujeito. Celina. Obrigada. Eu que agradeço, Tereza. Agostinho, você me perdoa se a minha questão for muito primária, mas é porque eu sou assim semi-leiga. Então, eu fiquei muito interessada em entender essa coisa da sobredeterminação. E já vi que é realmente complexo, né? Mas eu não sei por quê, aí, durante a tua fala, veio muito incidentemente na minha memória aquele relato daquela paciente do Lacan sobre aquela coisa do Gestapo e o Gestapo. E me pareceu isso, que ela, quando... Eu não sei se é isso, mas quando ela diz o Gestapo, ela, de alguma maneira, ela já sabe que tem o Gestapo e ele, então, vai lá e faz o Gestapo no rosto dela. Eu estou querendo saber se isso é um exemplo da sobredeterminação. Um exemplo brilhante,
Celina, um exemplo brilhante, em que os elementos da sobredeterminação estão presentes. A questão gramatical que vem pela fonética, mas que vai esbarrar no campo da semântica e no campo da sintaxe, não é isso? A comunicação dos termos, a questão da língua, porque esse quase trocadilho, que é possível no francês, não é possível em qualquer língua, mas no francês é possível, assim como esse do temo pelo pior e teimo pelo pior, não é possível em qualquer língua, mas no português é. E isso mostra exatamente a ação da sobredeterminação. Porque a sobredeterminação não é apenas uma determinação no sentido, digamos, de causa e efeito. Mesmo que se considere que as causas são complexas e que os efeitos também o são, como, por exemplo, no campo das ciências sociais, em que as causas, entre aspas, se é que se pode falar de causas, têm uma enorme complexidade, mas não é isso propriamente a sobredeterminação. A sobredeterminação traz um caráter de necessidade na associação. A associação, ela nunca é inteiramente livre, ela é espontânea, mas ela não é livre no sentido de que ela é sobredeterminada. Se eu penso em B quando eu falo de A, ou se eu digo B quando ia dizer A, ou se eu digo a palavra, e a palavra é aquela mesma que eu disse, mas o analista marca e aponta para um outro sentido. Uma vez um paciente disse assim, a minha criação foi muito rígida. Aí eu digo, a sua criação foi muito rígida. Olha bem o deslocamento. Ele falou no sentido passivo. Eu fui criado muito rigidamente. Mas o que você criou a partir desse ser criado que você foi? A sua criação foi muito rígida. Então, de repente, o sujeito se desconcerta e ele se implica. Quer dizer, efeitos de uma intervenção bem-sucedida, digamos assim. Isso só é possível pela sobredeterminação. Talvez a gente nem precisasse dizer mais muitas coisas da sobredeterminação, porque eu também quero saber o que ela é. Se eu tivesse de dar uma definição, não é? Esse exemplo é rico também como exemplo do ato psicanalítico, porque ele não intervém pelo significante. Sim. Ele não disse gestapou, ele fez. Ele foi lá e fez. Ele foi isso. Ou intervenção pelo real. Exato. Desculpe aí. Brilhantíssimo. Né? Eu me lembro de uma coisa que o Lacan diz também. Só uma coisinha, só uma complementação do comentário da Tereza. Intervenção pelo real, mas através do significante, porque ele repetiu Lacan, Gestapo. Verdade. Sim, exatamente. Verdade. Qual é o seminário que ele diz isso da angústia? Eu não me lembro bem. É onde Lacan diz assim, o que é isso, ninguém sabe, mas que é outra coisa, disso ninguém duvida. É porque coloca em cena o que está em jogo na outra cena do inconsciente, que tem a ver com o desejo do sujeito. Era um pouco sobre isso, eu não sei se está na minha vez de fazer alguma consideração, tá? Cadê o Alexandre? Eu posso falar ou tem alguém na minha frente? Tem a Tereza Mazar. Sou eu. Tereza Nazar sou eu. Tem algum clone meu aí? Acho que não. Tereza, eu estou olhando aqui para a Tereza Melão. Você é a Tereza Nazar, né? Ela própria, desculpa, Tereza. Nada, querido. Primeiro que eu te porque você está no escuro, está super escuro a tua tela. Espera aí. Está vendo, Tereza? Você precisa de imagem, você precisa se apresentar. Então, Agostinho, excelente, brilhante o teu seminário. Você trouxe questões fundamentais
Te agradeço muito. Já foi falado isso bastante, mas não é demais repetir. Assim, você traz algumas coisas que me parecem fundamentais. E, sobretudo, a questão da sobredeterminação, que tem a ver com essa outra cena do inconsciente, com alguma coisa que é constitutiva, e você citou no início toda essa problemática da constituição subjetiva, onde o sujeito, a gente não pode esquecer isso, ele não fala, ele é falado, ele escuta essas vozes, isso que se diz no seu entorno, de alguma maneira vai ser recolhido e marcado na pele do sujeito. Isso é importante a gente lembrar, porque a análise ela não fala só, a experiência de uma análise ela não se dá nesse aqui e agora, se não recuperando essas passagens, né, da estruturação subjetiva, onde o sujeito tem uma temporalidade para ele aprender o que se diz, né? Não é à toa que num dos seminários do Lacan ele vai dizer, no Ator Dito, ele vai dizer que o que se diz fica esquecido, leia-se, recalcado naquilo que se diz, naquilo que se ouve. Então, o que você ouve é uma coisa, né? O que se diz aí, você só pode se apropriar num só depois, quando você lê, quando você faz a leitura dos significantes. E eu acho que um pouco a questão essa problemática que está sendo trazida a propósito da sobredeterminação, ela, para mim, ela se coloca no processo primário. Porque o processo primário é exatamente esse momento do sujeito onde ele ainda não acedeu à fala. Ele está imerso no discurso que o antecede, sobredetermina, né? Mas ele ainda não se apropriou disso. E por isso, talvez, a gente tenha que entender essa história do Lacan, que ele diz que o desejo do sujeito é o desejo do outro, exatamente nessa direção da questão do entendimento da sobredeterminação. O que é sobredeterminado ao sujeito é esse desejo que o antecede, que ele responde com o corpo próprio. E é bacana isso, a querida Celina Sodré, estou feliz de vê-la aqui, está aqui presente, é um pouco o que o ator traz, porque o que ele lê do texto que ele diz não é sem os seus significantes, não é sem o seu corpo, né? Então, a questão do desejo, da sobredeterminação, que está referida ao outro, se presentifica aí em ato, né? Isso. Quer dizer, na verdade, Tereza, é ótima essa colocação. Quer dizer, aqui as coisas são super instigantes, porque vocês vão falando aí, e isso aqui é uma troca, e para mim isso aqui é o mais importante, não é? Isso. Antes mesmo vamos colocar entre aspas, da descoberta do inconsciente, se é que o inconsciente alguma vez foi descoberto, antes mesmo disso, nessa citação de Hobbes que eu coloquei, você vê que, independentemente de qualquer hipótese do inconsciente, a sobredeterminação já está presente como fato de linguagem. Sim. Hobbes diz, quando o homem pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer, a explicação que ele vai dar disso é uma explicação mecânica. O que já esteve junto na memória vem junto depois. Coisas que estiveram juntas na memória, não é, que estiveram juntas na experiência, vêm depois juntas na memória. Que é uma interpretação que não tem nada a ver com a interpretação freudiana. Embora, de alguma forma, seja um prenúncio, seja uma intuição em relação a isso. Porque a sobredeterminação no campo da psicanálise, ela, antes de tudo, tem a ver com o inconsciente. Ela, antes de tudo, tem a ver com o processo primário. Sim.
Agostinho. Então, é por isso que eu E a coloquei. memória é transgeracional, né, na verdade. Sim. E a memória, como se sabe, ela Inconsciente. ela A memória é inconsciente. digamos assim, ela é inconstante, ela é fluida. Os sonhos são bem uma exemplificação, a via régia, não é? Para a exemplificação disso, como diz Freud. Então, é por essas razões que eu coloquei aqui, que na minha concepção, a sobredeterminação não é propriamente um conceito fundamental. Ela é uma condição de existência. Ela é uma condição de possibilidade da psicanálise. Seria E é interessante isso, desculpe te interromper, porque essa questão do sonho, né, na verdade, por exemplo, o pesadelo, o que ele traz são esses fragmentos. Por isso é pesadelo, é porque você traz elementos, afetações do sujeito desse momento, onde ele ainda não aprendeu a linguagem, que ele eu chamo de holocausto da infância. Eu forjei essa expressão. Holocausto da infância é o fato de que você está completamente submetido ao outro, você é objeto desse outro, você não tem nenhum domínio sobre o que te afeta, e você é afetado fisicamente pelos ouvidos, né? Entra pelos ouvidos, entra pelo que você vê, e isso é da ordem do horror. Por isso que o pesadelo é tão insuportável, é esse momento de corpo fragmentado que sofre esses efeitos, né? Da presença do desejo do outro. o sonho. Eu queria acrescentar, você me permita, eu queria acrescentar a questão da Teresa sobre a questão do pesadelo, porque isso me interessa muito. Se não tem aí a dimensão do super-eu, né? Sem dúvida, Simil. Mas o que é esse super-eu estrutural? Que a gente está falando não do efeito secundário de super-eu, no sintoma. A gente está falando do super-eu estrutural. O sujeito tem que se assujeitar à lei que se constitui aí a partir do outro. Agora, isso é uma merda. Digo assim, é um holocausto. Mas isso é uma merda, né? Censura psíquica. Tem a ver com aquilo que Freud chamou de Tem censura. possibilidade. E você falou de infância. Palavra. A própria infância é uma questão de linguagem. O que é, afinal de contas, o infans? Isso. Na sua etimologia latina, não é? É algo que já, no próprio nome, já está referido à linguagem. Como é que é, Agostinho? A infância, ela é, eu acho, uma questão de linguagem. E aparece o nome, infans. Sim. O próprio termo que designa infância Aquele que ainda não fala. é aquele já fala da fala, digamos assim. Fala por vir, por assim dizer. Eu queria fazer uma coisa, porque aqui Júlio Miranda, e como a Teresa também trouxe a questão do tempo, ele traz um fragmento de Agostinho de Hipona, não é? Do Santo Agostinho. Se me perguntam o que é... Não, eu sei o que é o tempo. Todos nós sabemos, né? Mas se alguém me pergunta o que ele é, eu já não sei mais. Que é uma coisa brilhante, né? Quer dizer, afinal de contas, o que o tempo é? O verbo ser é uma ontologia. O tempo é a morte. Não é? Qual é a ontologia do tempo? Não é isso? E o tempo, não há tempo independente de sujeito. Só pode ser experimentado. Eu gostaria, se possível, de fazer uma colocação, aqui uma ideia ainda no seminário 1 do Lacan, que traz essa questão da antecipação do outro, né? Como a gente está colocando e como isso tem uma relação com o tempo. Né? Então, Lacan fala assim, esse tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. Como Agostinho estava falando, essa censura antes da consciência. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem, é amor. Tu és isto. E aí ele fala assim, então o ideal da análise não é o domínio completo de si,
E aí a questão do tempo, acho que aqui é principal. Então, não é o domínio completo de si o ideal da análise, mas sim tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo e nem muito tarde. Aqui sim é a questão do tempo, né? Isso, e dos Muito três bom. tempos, né? Tereza, essa história do Os Holocausto três tempos lógicos. fez pensar na guerra, Agostinho, desculpe, mas olha só a associação que eu fiz. Na guerra, onde não há negociação, não há palavra, é só a violência. Eu gostei desse significado de CD do Holocausto, me trouxe essa condição de guerra. Porque Sabe onde que eu pensei isso? Eu vou contar para vocês. Ontem, assistindo o noticiário, essa guerra horrorosa, eu comecei a chorar, gente. Eu vi um garotinho, vocês devem ter visto, de 8 anos. Ele já, evidentemente, 8 anos, já fala. A expressão de sofrimento, de dor desse menino que atravessou da Ucrânia para a Polônia, sozinho, arrastando uma pequena bagagem, pequenas coisas que ele estava... Aquilo me cortou o coração de tal maneira. Eu falei, gente, é isso. Os adultos, eles promovem, é claro que ali é uma situação extrema, um holocausto nesses pequenos sujeitos. É da ordem do holocausto, porque é sem palavras. Claro que eu estou falando aí da estruturação do sujeito, mas se a gente pensar equilibradamente, é da mesma ordem. Sim. Você ter que se sujeitar à lei da fala e da linguagem, à estrutura da civilizatória, entre aspas, é da ordem do horror. É traumático ao máximo. Extremamente traumático. E mais, é tão traumático que isso fica recalcado, o que não impede que exista retorno do recalcado, inclusive nos sonhos, ou sobretudo nos sonhos. E é porque há esse recalque primário, não é? Essa Urverdrang, não é? Urverdrang, isso. É possível uma estruturação psíquica. Sim. É possível que advenha uma estruturação psíquica. Eu não tenho nenhuma dúvida de que no sonho, há um retorno recalcado. Sem dúvida. Sim, sim. Sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É a própria sobredeterminação. Exatamente. Por isso é que esse conceito que o Agostinho reporta hoje pode ser um conceito importante no seminário dele, que a gente vai acompanhar. É crucial, eu acho. Eu diria que é crucial, porque a sobredeterminação depende do outro. Entender isso, porque eu, como eu disse, leio Freud, mas muitas vezes a gente é igual papagaio, né? Lê, mas não entende como é que é. Então, eu quero entender mais um aspecto, uma dimensão atual da sobredeterminação. Cada um faz a sua leitura, Simil. Uma leitura, outra leitura, outra leitura. Mas acontece que há diferenças, e a diferença estabelece desejo. Lógico. O que o Agostinho pensa, assim como eu falei para ele sobre a questão da metapsicologia, o que ele pensa sobre a determinação não é a mesma coisa que eu penso, né? Não quer dizer que não é a mesma coisa, percebe? É a diferença que está, é essa diferença que me estimula. Vamos lá. É a diferença que estimula. É isso aí. Muito bom. Então, gente, acho que... Para mim, obrigado, Agostinho. Eu acho que é isso. A próxima vez, porque eu troquei com a Tereza, não é isso, Tereza? O Alexandre deve ter aí a data, eu não me lembro. É que eu vou viajar, aí eu teria que dar aula exatamente no dia da minha viagem. Aí eu pedi
ao querido Agostinho para trocar comigo e ele gentilmente trocou. Com o maior Te prazer. agradeço imensamente. Qual é a data? Qual é, Alexandre? Dia 20 de abril. 20 de abril é a próxima vez. Pô, está muito longe. É o tempo. É o tempo. Muito longe, muito longe. Ué, ele não vai dar aula no dia que eu ia dar aula, Alexandre? Era esse, a senhora não está na terceira semana? Ah, é verdade, 20 de abril, tem razão. Estou maluca. Tem toda a razão. Então, Tá gente, bom, até lá, então. Obrigado, Agostinho. Obrigada, gente. Tchau. agradeço. Obrigado a vocês. Maravilha. Então, boa noite. Eu vou ficar por aqui. Obrigado. Aparecer. Tereza, beijo. Beijo, querida. Beijo. Beijo.